Fala, músico! Voltando agora, depois de um longo e tenebroso inverno, depois de vários problemas matrimoniais, problemas com problemas com a CPI dos casamentos, problemas com CPI das mídias sociais, com um monte de coisa. Não fomos presos, nem tornozeleira eletrônica não rolou. Graças a Deus, estamos de volta aqui, recomeçando agora um canal de podcast que a gente fazia podcast sem nem saber que estava fazendo podcast. Tu acredita nisso? Você vê, né? A gente vai fazer entrevista e agora tem nome. Pois é, agora tem nome. Lá em 2015, quando começou o Fala Músico, eu fazia vídeo, cara, com 30 minutos de entrevista com um músico, ninguém assistia porra nenhuma. Uhum. A gente ficava bolado, cortava, tentava diminuir o tamanho, mas os entrevistados falam pra caramba. E agora tem entrevista de 4 né? horas. Pois é. E agora a galera assiste. Então estamos de volta, depois desse perrengue todo aí que a gente teve, com o meu convidado Ricardo Burgos. Oba! Obrigado aí, Thiago. Uma honra recomeçar esse projeto incrível, pô, participar desse momento tão maravilhoso e sem nada no tornozelo. Isso aí, sem nada na tornozela, essa é a parte mais importante. Mas conta aí, Ricardo, quem é você na música pro pessoal te conhecer? Fala, pessoal, meu nome é Ricardo Burgos, sou músico e musicoterapeuta, trabalho com musicoterapia já tem uns 15 anos e com músico nem se fala. Já perdi até a conta. Sou formado no Conservatório Brasileiro de Música e no Vila Lobos, o básico técnico. E faço vários gigs com o Thiago, que é uma honra. Né? Apesar que eu não consigo ler o braço dele, porque ele é canhoto. Então me atrapalha. Mas é sobre isso. E estamos aqui agora falando um pouquinho dessa mistura, né? Da terapia com música, com gig, show. Então, você é formado em musicoterapia. Sou no formado, Conservatório. sim. Você é guitarrista, violonista. Toca nas gigs de baile, samba. Guitarrista tocando samba. Guitarrista tocando samba nessa empreitada agora, que eu tô muito amarradão de fazer, porque é um projeto muito legal, que me deu uma abertura de eu poder criar o meu nome na guitarra, né? Em relação ao samba, que é uma coisa que tinha nos anos 90, era uma coisa que a guitarra tava lá sendo explorada, sumiu um pouquinho do cenário, e agora voltou com tudo. E eu já sou guitarrista já tem um tempo, né? Mais de 20 anos. E sempre tocando aquele Angra, Metallica, né? Aquele típico cabeludo e tal. Mas aí a música brasileira me encantou de uma forma. E o samba, né? Samba barra pagode, né? Deu aquele molho que tava faltando. E eu tô num grupo chamado Samba de Base, que a gente faz todo mês, uma vez por mês lá no Shopping Metropolitano, no Arena RJ. E lá eu consigo botar minha cara, minha guitarra falando lá, e eu tô amarradão nesse projeto. Maneiro, muito bom, cara. E você dá aula também? Dou aula também, mas parei, né? Quando eu realmente engrenei na musicoterapia, eu fiquei só na terapia mesmo. Não que a musicoterapia eu não consiga ensinar música, né? Mas aí a terapia tem que ter esse intuito, né? Eu ensinar música é uma forma de eu construir questões cognitivas, questões sociais, né? Mas é aquela coisa, eu só vou ensinar se realmente for o propósito do paciente, né? Tiver realmente num objetivo. Ensinar violão, ensinar canto, ensinar cavaquinho, para ele vai ser ótimo para ele por x. Aí eu dou aula, mas ser professor já não sou, tem uns 7, 8 anos. Musicoterapia não é dar aula de música, não é ensinar instrumento. Não é dar aula de música, é terapia. Por isso que a gente faz uma faculdade de musicoterapia, porque a gente precisa ter um conhecimento de neuroanatomia, cérebro, a gente precisa ter um conhecimento psicológico, a gente precisa ter conhecimento do desenvolvimento infantil, né, do 0 a 6 anos, que é uma roda gigante, né, é uma montanha russa. Várias questões acontecem nesse período e questão também de diagnóstico, que hoje em dia é muito precoce, né? Com 1 ano e meio, 2 anos, a gente sabe que a criança é autista, que a criança tem questões de fono, questões psicológicas, então a gente precisa ter esse conhecimento, porque a gente fala com médico, a gente trabalha numa clínica transdisciplinar, que tem terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, neuro, a gente precisa saber ler relatório de neuro. Então,
não é aula de música. Estão me ouvindo? Não é aula de música. Maneiro, cara. Então a fisioterapia não, é musicoterapia. Eu tô todo ferrado, cara, do joelho, tô fazendo fisioterapia pro joelho. Se montar tudo, braço. dá uma pessoa só. Pois é. Tô com problema de junta, então tô fazendo fisioterapia quase todo dia. Tudo pra mim é fisioterapia. Não, mas musicoterapia, então, é uma formação da área de artes ou de arte junto com medicina, com... Na verdade, é uma área da saúde. Da saúde, Da isso. saúde, sim. A gente usa recursos da música para gerar saúde, né? A gente não cura, mas a gente cria um ambiente mais sociável para esse ser humano. Imagina, hoje em dia, com a questão do diagnóstico precoce, né, a gente consegue notar que algumas pessoas passaram batido por isso. Pessoas que nasceram nos anos 90, por exemplo, vários são autistas e não tiveram diagnóstico. E a gente vê o pai trazendo a criança, a gente vê aquele pai que a gente, caraca... Esse pai podia ter feito musicoterapia. Esse pai podia estar numa clínica, a gente super indica. Pô, você não quer fazer um teste neurológico, psicológico, pra você ver alguma coisa? Ah, mas, pô, agora que já tá velho, né, vamos botar assim, pra que fazer? Porque explica muitas questões pra ele. Pô, então era isso que eu tinha dificuldade disso, daquilo, social, que aí na época chamava de esquisitinho, estranho. Sim, sim. Pô, mas muitos deles era falta de diagnóstico, né? Então, musicoterapia é uma área da saúde que usa recursos da música para gerar saúde. Entendi. Você acha que os músicos têm algum preconceito contra musicoterapeuta? Galera, sei lá, músico de performance, vive de gig e tal... rola um preconceito? Já passou por alguma situação? Olha, eu já passei, sim, mas na verdade é por questão de músico, ser músico suficiente, né? Porque como é uma área da saúde, então eu trabalho outras questões que a galera que vive de música mesmo, né? De gig, essas coisas assim, que fizeram licenciatura, bacharel, coisas assim. Não, então você não é aquele músico, né? Que sabe tocar na noite, né? Que se vira nos 30. Mas calma aí, pera lá. A musicoterapia tem esses dois, realmente, encontros, né? Do músico que veio para a saúde e da saúde que veio para a música, né? Eu sou do time que, para ser musicoterapeuta, precisa ser músico também. Porque, por exemplo, a gente está trabalhando com um idoso. E o idoso começa a cantar na hora. Você não vai tocar? Você não vai tirar o que ele tá cantando ali na hora? Vai tirar, pô. Você vai, com o recurso que você tiver lá, você vai construir uma música com ele. E isso precisa ser músico. Você precisa ter esse ouvido harmônico, ouvido melódico, de escrever o que a criança tá tocando, de botar em partituras, de documentar isso. Isso é importante. Não que você não possa fazer musicoterapia sendo psicólogo. Ah, eu toco violão, sou psicólogo. Posso fazer uma pós em musicoterapia? Claro que pode. Mas é interessante, sim, ser músico, porque você pega todos os recursos que a música te dá. Que aí sim você sai de uma bolha, né? Você acha mais fácil um cara que é músico entrar na musicoterapia e aprender a parte da saúde, ou o cara que é da saúde e aprender a parte da música? Ah, depende muito da pessoa, né? Mas, na minha experiência, ser músico e entrar na musicoterapia foi mais vantajoso para mim. Eu consegui muito mais trabalhos por ser músico e ter esse domínio de saúde do que psicólogo e aí fazer um arroz e feijão com a música, sabe? Entendi. Porque, por exemplo, eu trabalhei numa clínica que era só de idoso, né? Eram 40 idosos. E tinha gente que morava lá, né? Que não tinha por onde ir, a família deixava lá, enfim. Tinha várias questões. E eu fazia o mês do compositor, né? Aí tinha o mês do Fábio Júnior, tinha o mês do Roberto Carlos, tinha o mês do Caetano Veloso. Maneiro. Né? E isso eu consigo fazer por ser músico. Né? Montar um repertório, botar as músicas no meu tom, ensaiar, para aí chegar lá e criar esse ambiente. Então, quer dizer, eu tô criando uma questão de terapia, mas levando também o lance de fazer apresentação, de juntar todo mundo, que é o grande barato da música, né? Mas com um olhar terapêutico, com um olhar de musicoterapia, e não com um olhar de músico, de querer só fazer entretenimento. Não, ali tem um objetivo a ser traçado, que é a grande diferença. Entendi. Você está cuidando, além de fazer música com aquela pessoa, você também está cuidando da saúde dela. Exatamente. E você acha que nessa parte da musicoterapia, né,
Quando é que você decidiu? Você deve ter começado na música, né? Você falou que fez Vila Lobos antes. Quando é que deu start, assim, pra você? Cara, eu vou pra musicoterapia. Cara, eu tava no Vila Lobos, eu tava terminando o técnico, e eu tava muito desmotivado, que eu não queria ser professor, desculpa. Tá? Técnico de quê? Não, de guitarra. Ah, de guitarra. De guitarra. Aí eu não queria ser professor. Falei, pô, vou ser professor de guitarra, porque eu já tava no Vila Lobos com os meus 20 anos já. 19, 20 anos. E eu já tinha dado muita aula, né? Eu já tinha pegado muita coisa. E eu já não tava gostando. Não por ser professor ser ruim, mas o que gira em volta de ser professor. Pô, eu trabalhei numa escola que ele queria que eu fizesse a apresentação no Dia do Índio, no Dia da Árvore, no Dia da Independência. Aí eu falei assim, não, vou dar aula de música. Eu vou ensinar partitura, e as crianças vão tocar, vão aprender o que são os instrumentos, como é que veio a música e tal. E no final do ano eu faço uma apresentação. E eu era demitido. Não ficava 3 meses. Você tá falando de ser professor de música em escola regular. Em escola regular, Você não entendeu? queria isso. De jeito nenhum. Aí, uma flautista, né? Que na época tava fazendo flauta Quênia, uma grande amiga minha, que já tava cursando a musicoterapia no conservatório, falou, vai ter uma palestra no CBM sobre musicoterapia. Você não quer ir lá assistir? Quero. Quando eu assisti, minha cabeça explodiu. Caraca, era isso, mano. Aí eu fiz a prova lá, né? No CBM, passei e já comecei a musicoterapia. Desde então, é isso que eu faço na minha vida. Esse buff que deu na sua cabeça é assim, em que sentido? Na parte de prazer, de realização pessoal, na parte de financeira, um pouco de cada. Explica um pouquinho mais esse buff que deu na tua cabeça. Foi quando eu vi o potencial que a música tem para cuidar do outro ser humano. Você pegar uma criança, Teia, né, que é autista, com 2 anos, e fazer ela falar, se comunicar, só com música, é mágico. Eu tenho uma paciente que é até recente, que ela é muito gaga. Muito, mas tipo, muito gaga. Eu achei que você ia falar, ela é muito gata. Não. Ela é muito gaga. E quando ela canta, isso não se reflete. Ela canta como se fosse, como se não tivesse nada. E isso é muito mágico, porque a música é uma das atividades que consegue conectar todo o nosso cérebro. Né? Geralmente a gente vai acionando um lado esquerdo, a parte frontal, a parte de trás, né? E aí a gente vai criando as conexões para realizar as tarefas. A música é como se fosse um fogo de artifício no nosso cérebro, né? Se a gente pegar um mapa, assim, né? Ver o nosso cérebro funcionando, é como se fosse fogo de artifício. E isso acontece com ela. Ela canta e não tem nada, nenhuma gagueira, em nenhum momento. Isso é muito mágico. É uma coisa, tipo assim, que isso me fez explodir. Falei, cara, eu posso utilizar a música para uma criança se comunicar com uma mãe, com um pai. Isso foi esse boom que deu em mim. Falei assim, cara, é isso que eu vou fazer na minha vida. E desde então, eu tô com meu consultório, minha clínica, e realizo trabalho tanto na freguesia, aqui no Rio de Janeiro, como na Barra, e faço meu atendimento particular, e cara, é isso. Você atende no particular, você atende na clínica também. Sim. E toca final de semana. E toco final de semana. Né? E fala um pouco sobre performance, cara. Você acha que viver só de performance, não é o teu caso, né? Que você tem a musicoterapia também. Sim. Mas você acha que viver de performance, hoje em dia, exclusivamente disso, é uma ilusão? Claro que não. Eu acho que no mercado até não tem músico suficiente para a demanda que o pessoal quer. É mesmo? Sabe por quê? Porque o pessoal fica assim, tem muito músico por aí. Tem muito músico por aí. Mas para fazer certos trabalhos, não tem. Então, se o músico, quando ele é diferencial, ele logo se destaca. E principalmente pela ferramenta Instagram. Quando você é aquele cara que chega lá e resolve, que é simpático, que é pontual, sabe? Que agrega ao grupo, você com certeza vai ter espaço. E eu vejo isso porque quando a gente conhece pessoas que realmente fazem diferença e quer chamar pra tocar, você nunca tem data. Uhum. Nunca tem, bateria, então, nossa, uma cozinha boa, um baixo e um batera bom. Não, tem uma data aí que eu vou fazer que vai ser outro guitarrista, não vai ser ele. Porque ele não tem data. Não tem data. Que é um show do Regis, né? Sim. Numa terça-feira. Pois é, terça-feira, pô, chama o Ricardo.
Pô, o Ricardo não pode. Não posso. Olha que loucura. Aí vai ser um outro guitarra, que a gente não vamos tocar junto dessa vez, mas tocaremos outras, né? Com Pra certeza. vocês verem aí, né? Tem muita gente que acha que não, viver só de performance é ilusão, é impossível. Não, depende, né? Depende, mas aí que tá. Tem que se parar muito pra estudar. Tem que parar muito pra estudar. E, tipo assim, estudar repertório. Eu acho que as pessoas têm que entender sobre repertório. Ah, quero fazer escalinha, improviso e tal, não sei o que. Mano, estuda repertório. Vai chegar na hora e... Eu acho que as duas ferramentas que precisa ter, tipo, na mão mesmo. Que é o repertório e mudança de tom. Porque se você tem essas duas coisas, você vai pegar muita gig. Ah, vou fazer um baile. Cara, tem que ter muita coisa na mão. Porque, eles vão mandar um repertório? Vão mandar um repertório só pra gente se guiar. Mas na hora sempre vai ter outra coisa. Sempre vai ser outro bagulho. E nunca é no tom original. E nunca é no tom original, cara. Então você precisa ter isso na mão. Preciso fazer a chamadinha do solo de não sei o quê. Aí o cara puxou em si, o bagulho era em sol sustenido. Cara, tem que ter isso na mão. E eu acho que isso é um grande diferencial. E poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Eu vejo muita gente tirando de ouvido. Cara, não tiram. Tem muita gente aí que, meu irmão, dá um chute fora assim, bonito, cara. Tirar de ouvido. E tá, tipo, meio que enganando o público. Mas a gente que entende, que tá lá ali, tipo, no palco, porque na hora do ao vivo sempre funciona. No ao vivo sempre funciona. Mas no palco, pô, galera, pô, valeu. Na próxima eu te chamo. Essa próxima nunca vem, cara. Nunca vem. Tem que ter isso na mão. Repertório e mudança de tom. É isso. Saber tocar os sucessos em vários tons diferentes. Cara, eu ouvi muita música. Ouvi muito. Maneiro. Aquelas frasezinhas todas em... Tem que ter. Uma vez, cara, tem um amigo meu que falou assim com o... Cara, como é o nome daquele cara, o guitarrista que tocava jazz? Não é o Romero Lubambo, não. É o... Tocava com Elis Regina. Cara, eu vou lembrar o nome. Vai chegar ele. Ele morou na casa de um amigo meu, cara. Morou no sofá. Mesmo? Hélio Delmiro. Hélio Delmiro. Um amigo meu, Alexandre, falou, pô, o Hélio Delmiro era amigo do meu pai. E ele já morou na minha casa, no sofá. Tava ruim de grana, não tinha pra onde ir. Como é que pode? O Hélio Delmiro morou no sofá da casa desse meu amigo. Como é e o que Hélio pode? Delmiro fala... Esse meu amigo não é músico profissional, né? Ele trabalha, fez concurso público e tal. Mas ele toca muito bem. Pra um músico amador, toca muito bem. Sim. E ele fala, o Hélio Delmiro falava... você tem que tocar o Real Book inteiro nos 12 tons. Caraca, é isso. O que você estuda, Hélio? Não, eu estudo o Real Book inteiro nos 12 tons. Pô, mano, é isso, cara. A pessoa acha que é isso. A pessoa acha que é fácil. E outra coisa... Os músicos de hoje em dia, às vezes não acham gig, não acham trabalho, porque não lidam ele como empresa. Isso é uma coisa muito importante. Você é a empresa. Você é o nome da empresa que vai levar o serviço e quer tocar pros outros. Fazer o sideman. E isso pouco músico tem. O músico vai lá e pega qualquer valor, qualquer ganha-pão. Óbvio que tem momento para cada coisa. De você chegar lá e aceitar um cachê de 100, 150 reais. Tem esse momento. Você precisa aparecer de alguma forma. Mas aí é galgando pra coisa melhor. Porque tem gente. E tem gente que paga bem, que tem dinheiro, que paga bem música. Casamento, então, é uma maravilha. Fazer cerimônia de casamento é um luxo, cara. É 1 hora de cerimônia, ganha um cachezão e mete o pé. Mas, cara, é aquilo assim. Você vai fazer uma cerimônia de uma pessoa que tá casando. A música tem que ser redonda. Tem. Perfeita. Senão vira meme na internet, né? Senão vira meme na internet, cara. Tá todo mundo filmando, brother. Você tem que ter isso na mão. E outra, não tem ensaio. É tipo, qual é o bagulho? É esse. Às vezes passa o som, tu chega lá 1 hora, 1h30 antes, a passagem é aquilo ali. Pô, tu não fazer como, mano? É isso aqui, assim, assim, assado. É esse momento só. Porque às vezes é trechinho da música. Não é a música inteira. Mas, cara, tem que estar na mão. Sim. Pô, cara, mas aí o violino não toca nesse tom não, mano. Toca no outro. Tem várias rasteiras dessa. E tem que estar pronto, cara. Essa é a grande diferença. Sabe por que ele ganha bem? Porque ele chega lá e resolve. E outra coisa também que muito guitarrista peca, timbre. Timbre tem que estar pronto em qualquer lugar, mano. E não tem amplificador, bom em linha. E o amplificador não tem linha, mas tem que ser nesse O'Neill aqui. Resolve com esse, cara. Essa é a grande diferença, porque tem gente... Por isso tem gente que toca muito, o tempo todo, e tem gente que não toca. Cara, esse lance de timbre, eu já vou te fazer uma pergunta sobre isso, que eu acho isso muito importante. Agora, só pegando o gancho que você falou agora, Sim. Você acha que o músico tem que aprender a se vender, marketing, essas coisas, ou você acha que isso aí é vender a alma?
Tá maluco? Tem que, como eu falei, empresa. Tu tem que ser empresa. Com o Instagram hoje em dia, cara, tu tem que estar tocando, mostrando serviço no Instagram mesmo. Eu tava vendo outro dia um violonista de samba que eu vi agora, também fugiu o nome também. Fugiu o nome dele. Cara, ele fez os primeiras 3 ele fixou tudo, né? As primeiras três, tocando todos os arranjos do Exalta Samba. Todos os arranjos só pra contrariar. Todos os arranjos. E ele fazia... Meu irmão, isso é um bug pra ele, a pessoa vai olhar assim, mano, é ele. Uhum. Isso tem que estar, cara. E outra coisa, com um celular, você já grava muito bem, cara. Hoje em dia... Não tem desculpa pra você não fazer um negócio direito. Não tem, é só botar uma luz de frente, uma luz de trás, uma luzinha colorida e tocar, mano. Isso aí você não gasta, sei lá, nem 20 reais pra fazer um negócio desse. Não tem desculpa pra você não se vender. Porque o lance de se vender é vender o que você quer. Beleza. Eu só quero tocar em gig de... cult. Eu quero fazer só arranjo de música própria. Né? O cara quer me chamar pra fazer arranjo de estúdio e tal. Ok, se vende assim. Mas tu tem que estar no estúdio, tu tem que estar fazendo arranjo, tem que mostrar a parada. E a galera que é famosa, que tem o dinheiro, que são os produtores, cara, tá tudo no Instagram. As pessoas põem lá o hashtag não sei o quê, pá. Milhões de músicos saíram assim, cara. Cara, tem uma pessoa, eu vou contar aqui. Uma pessoa chegou pra mim outro dia e falou assim, você tem Instagram? Sim, assim, uma pessoa aleatória. Uhum. Aleatória. Sabe quando aparece no WhatsApp só aquele númerozinho, você não sabe, não tem o nome da pessoa? A pessoa entrou e falou, você tem Instagram? Cara, oi, bom dia, quem é você, né? Pois é, a pessoa né? já chegou, você tem Instagram. Aí eu respondi assim, bom dia, tudo bem? Apareceu o nome da fulano e tal, eu sou o Thiago e tal. Então, por que você quer saber o meu Instagram? Ah, não, porque eu recebi uma indicação pra você tocar num evento e aí eu queria saber se você tem Instagram pra me mostrar e tal, etc, etc. Aí eu falei, não tem Instagram, mas tem YouTube, tudo bem. Aí eu mandei o vídeo e tal e fechei o show, beleza. Mas a pessoa nem diz bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem Instagram? Não, é pessoa com pressa, né? Hoje em dia é tudo muito pra ontem, né? E por isso que tem muito trabalho. Porque é tudo pra ontem, cara. É tudo... você viu, arrumou um show terça-feira, cara. Tem show em tudo que é lugar, mas tem que catar essa parada. E as pessoas também têm que te achar. Essa coisa de se vender. Sim. Legal. E a galera que comenta embaixo, já aconteceu isso contigo? Por exemplo, você tá fazendo um vídeo lá, se promovendo e tal. Sim. E a galera comenta aí alguma coisa negativa, algum hater, alguma coisa Nossa, assim? muito. É mesmo? Na música, eu tenho uma paciente minha que a mãe já é muito influenciadora ela é patrocinada pela Granado, um monte de coisa. E eu fiz um vídeo com ela tocando uma música super bonita e ela super se interage comigo. E ela é toda comprometida, tadinha. Mas aí ela super se interage com música, super sorri, super quer esticar o braço na cadeirinha de rodas dela. E um cara viu esse vídeo meu, super, tipo, cativante, super bonitinho, e falou assim, o violão tá desafinado. Mano, pra quê, mano? Pra quê, cara? Tudo bem, cara, que o violão tá desafinado, devia estar com 2 cordas desafinadas, mas, meu irmão, a proposta não era essa do vídeo, não era uma performance minha, era sobre, nossa, olha como é que a música encanta, né, e faz a criança se mover, sabe, ficar sorrindo, ficar feliz, olha que legal, né, o cara, não, então, o violão tá desafinado. Eu mandei pra ele, pô, muito obrigado por avisar. Mas nossa, uma vez eu fiz uma live no TikTok, que é uma rede social que eu tô entrando ainda, né, no TikTok. Porque TikTok é muito giro, né? Tem que estar muito no TikTok o tempo todo, e isso às vezes não dá. No Instagram dá pra você galgar um pouco mais, né? Ficar um tempo sem postar, depois voltar e tal. TikTok é uma mídia muito rápida, muito frenética. Muito rápida, né? frenética, e é difícil acompanhar. Ainda mais agora, pai, impossível. Impossível. Aí eu tava lá fazendo uma live, e eu montei um esquema aí pra fazer... Eu botava no YouTube, aí vinha do YouTube pro celular, o som do YouTube, e eu pegava as músicas que eram sem guitarra. Então era a minha guitarra. Aí eu tava tocando, então não sei o que lá, e tinha uma música do Creed, que eu não botei exatamente na afinação do Creed, né? Eu fiz lá no esquema lá, porque, eu ia tocar várias músicas, eu tenho que, afinar tudo de novo e tal, não ia dar... A dinâmica ia ser ruim. Sim, sim. Aí eles afinam em ré, às vezes, na sexta exato. Corda. Às vezes fica tudo uma bagunça. Eu falei assim, não, quer saber? Eu vou dar um jeito aqui,
Aí fui, ensaiei na live, fiz do jeito que eu ensaiei e a música saiu. A música estava lá. O cara falou assim, pô, então não tá certo. O cara botou no comentáriozinho. Falei, então vai você ter o vídeo, pô. Vai você ter o vídeo lá, geral elogiando. Pô, maneiro, legal e tal, adoro o Creed e tal, assim. Pô, desse jeito não está certo, você não está tocando o Creed corretamente. Falei, então vai lá, faz seu vídeo, porra. Então, você vai lá, senta sua bunda na sua guitarra, na sua cadeira, toca a sua guitarra, treina, faz o certo, abre um canal no YouTube, filma, edita, né, corrige as cores, edita o áudio, se for o caso, e aí posta. Aí tu posta. É isso aí. Não, e por que detalhe? E o comentário só faz assim, ó. Não, aí é muito mole. Esses hates são muito fáceis, eu quero vida boa. E detalhe, eu peguei a música que era em outra afinação, adaptei na afinação que eu tava pra poder tocar outras músicas. Quer dizer, olha o conhecimento musical aí rolando. Mas não. Eu não fiz o original da afinação, então é impossível isso ficar bom. Isso é uma coisa que me irrita muito. Isso é uma coisa que os roqueiros me irritam um pouco. Porque, caraca, cara, tem que ser... Não, mano, calma aí, cara. Dá pra você inventar, fazer medley, criar arranjo. Pô, isso é tão mais legal, cara. Quer ouvir o original? Pô, manda uma banda cover. E beleza. Ah, minha banda é cover de Metallica. Ok. Beleza, vou lá prestigiar o cara que realmente faz cover de Metallica. Agora, eu não sou... Pô, mano, não tenho obrigação nenhuma de fazer. Tem que fazer a música. A música tem que sair, tem que. Mas, meu irmão, não precisa. Então, os comentários de haters não te afetam, não. Dane-se. Não, segue o baile. Maluco, cara. O hater é aquele marcador que tá dizendo que seus vídeos estão indo realmente pra frente. Opa, tô furando a bolha. Quando o hater aparece, é uma coisa boa. Você tem muito hater, então tá indo bem. E, cara, faculdade de música, você acha que é imprescindível pra viver da música? Ou você acha que é uma armadilha, perda de tempo? O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho assim, viver, você pode não ter a faculdade em si, né? Tem muita gente que é autodidata e são muito bons, sabem? Fazem até melhor que muita gente de faculdade, mas a faculdade te abre portas que provavelmente você autodidata vai ser mais difícil de tu pegar. E outra, o conhecimento de partitura é uma parada que realmente é um diferencial. Porque você vai chegar num DVD e você vai fazer aquela gravação de DVD, audiovisual, profissional, e não sabe ler arranjo de partitura. Eu conheci um cara, né, que é um violonista 7 cordas, eu não vou dizer o nome dele para não comprometer, que ele tá fazendo vários DVDs aí, mas ele não sabe ler partitura. Só que ele tem um ouvido, uma memória que é, tipo, extraterrestre. Então, no ensaio, ele ouvindo a galera tocando, ele pegou a música de ouvido, sem o violão, e foi fazer na hora. Obviamente, um músico experiente viu e falou assim, não. Beleza, muito bom e tal, mas vai ler partitura. Agora ele começou a ler partitura recentemente. Porque esse conhecimento possibilita você tocar até em outro país. Sim. Entendeu? Você não fala a língua do cara, mas você sabe ler partitura. E isso é uma coisa que em autodidata, claro que você vai conseguir, claro que vai. Mas aí você tem que ser um autodidata muito fora da curva. Tem que ser aquele bagulho supra-sumo, entendeu? E na faculdade você conhece um, conhece outro, monta um projeto, faz uma parada assim. E outra, experiência, né? Na faculdade você ganha uma experiência de gente que já tá lá muito na frente, né? Pô, um professor meu de violão, na musicoterapia tem que fazer violão, né? Que é o Valmir de Oliveira. Ele falou comigo, cara, eu demorei muito pra fazer Chord Melody, né? E tem gente que faz super rápido. Ele demorou muito e ele é um absurdo tocando. Você nem imagina a dificuldade que ele passou de fazer os arranjos que ele tá fazendo hoje em dia. Falei assim, caraca, então é possível. Você vê aquele cara lá e fala assim, não, olha a dificuldade que ele passou. E eu passando pela minha dificuldade, não, peraí, eu vou vencer também. Sabe, isso na faculdade, esse network de faculdade, eu acho bem bacana. Eu passei por isso e eu só vi vantagem. Que portas que você falou que a faculdade abre algumas portas. Que portas são essas? Por exemplo, de montar a gig, de você conhecer gente para fazer musical. Eu fiz bastante musical de faculdade, né? Porque na faculdade tinha a licenciatura junto com bacharel, junto com produção musical, tinha tudo no meio da faculdade. E como eu converso com muitas pessoas, tinha um cara de produção musical que estava fazendo o áudio, a operação de áudio num teatro.
Ele, pô, cara, tá precisando de violão, tu não quer lá tentar fazer, não? Falei, pô, quero. E eu fiz o Favela 2 lá. Essa operação de áudio, eu também me possibilitei a fazer operação de áudio em dublagem. Ó que maluquice. Porque a musicoterapia é uma faculdade paga. E meu pai resolveu ter 4 filhos. Aí não dava. Aí é foda. Aí, meu irmão, tu quer musicoterapia? Então se vira. Aí eu falei, me virei. E pra fazer a faculdade de musicoterapia, além da música tocar na noite, eu fazia operação de dublagem. E eu comecei a fazer isso na faculdade, na operação de lá da faculdade. Maneiro. Tinha lá uma plaquinha lá, falando assim, ó, preciso de alguém que entenda de Pro Tools. Aí lá na faculdade eu fui me resolver com a galera, gente, como é que é esse lance? Aí o pessoal começou a me ensinar um pouquinho, aí eu fiz um cursinho rápido, coisa breve, fiz o teste, passei, e o que me ajudou a pagar minha faculdade. Show de bola. Pô, e isso tudo na faculdade, cara. E lance também de você conhecer guitarrista pra você fazer uma jam com guitarra. Eu fiz muito jam com guitarra. Fazer... entender também de produção de show, né? Você vê que a galera produziu os próprios shows. Você, pô, como é que funciona esse bagulho de produzir o próprio show? De você conseguir ter público pra te assistir e pagar o teu ingresso. E lá na faculdade eu consegui até, porque tá todo mundo misturado. Do que você chegar numa gig, conhecer 1, 2, 3 fulano. Aí tu sai. Aí depois vem outra gig, entendeu? Aí começa a vir um bagulho. É muito remo, né? É um ponto de encontro, né? É um ponto de encontro. Saquei, maneiro. Qual o maior mito, cara, que você já ouviu? Eu já ouvi vários, né? Com relação a viver de música, que você lembra assim, mó parada, isso aqui, cara, não serve pra porra nenhuma, isso aqui só vai atrasar a minha vida, ou atrasou mesmo a tua vida de alguma forma. Você lembra? Eu acho que o maior mito é não levar a seriedade a música como se deve, né? A música tem que ser séria, como qualquer outra profissão. Ah, você quer ser músico, então você vai se dedicar como se você fosse um médico. Você vai fazer a faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer mestrado, você vai fazer todo esse preparo de curso, tem um professor particular, do que levar só na brincadeira. Com certeza se eu tivesse levado a música mais a sério, mais cedo, eu teria aberto mais portas mais cedo, entendeu? As portas foram realmente abrir pra mim mesmo com meus 25, 26 anos, Aham. né? Porque foi aquela coisa, né? A gente tá na faculdade e volta. Aí volta. E volta. E a necessidade de eu precisar trabalhar, né? Aí eu trabalhava em outras áreas pra conseguir trabalho, né? Mas se eu fosse cedo, não, calma aí. Eu vou conseguir trabalhar com música. Eu quero ganhar dinheiro com música. Então eu vou estudar pra me destacar na galera pra realmente ter dinheiro com música. Se levar a música a sério como ela se deve, com certeza você vai ter trabalho. Gente, com certeza tem trabalho. Tem muito trabalho por aí. Tem muito. Vou tirar um mito daqui, dessa história que a gente tá falando, que você tá contando agora. Sim. Uma frase que é um mito. Sim. Que estudar música faz a coisa ficar séria demais e você perder o prazer pela música. Isso é um... É um mito, Isso é né? ridículo. Eu ia te perguntar, pô, mas você estudar muito a música não fica séria demais, não perde prazer, não fica aquela coisa chata? Eu acho que quando você trabalha com o que gosta, essa coisa da seriedade, né? Vira prazer, né? Porque eu optei por trabalhar com música. E como todo trabalho, tem esses momentos bons e momentos ruins. Mas com certeza tem momentos bons. Porque a vibe de tá tirando música, conhecer outras pessoas, estar em contato, né? Você realizar uma festa de aniversário, por exemplo, que marcou uma família inteira e você tava lá presente nesse momento e você fez parte desse momento, pô, isso é muito maneiro, né? Você compor uma música pra alguém, isso é muito maneiro, sabe? E a sua música, às vezes, você lançou uma música, aí, pô, eu usei essa música pro nascimento da minha filha. Pô, cara, isso é muito maneiro. E isso só a música pode te dar, né? E essa escolha de seriedade, tem que ser sério, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que não sei o que lá, é pra você realmente curtir a música, porque a música te abre portas de você conhecer outros lugares, outros países, sabe? Outras pessoas, outras culturas, tocar em outras culturas. Imagina você ir lá, ser contratado pra tocar um CD indiano. Ó, que maravilhoso, cara. Foda, né? Só a música pode te dar um negócio desse, cara. Por isso, a seriedade, pra te dar esse prazer que sua música pode te dar. Maneiro, cara. Se você voltasse na vida, assim, na tua vida musical, você faria alguma coisa diferente? Alguma escolha, algum caminho diferente do que você fez?
Eu acho que se eu pudesse voltar atrás... Ô, pergunta boa essa, hein? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tanto medo de me arriscar. É mesmo? Eu Você tem queria... medo de se arriscar? Tenho, Porra, eu não tenho. diria isso. O pior que eu tenho, eu sou bem cauteloso, apesar de não parecer, eu sou bem cauteloso, né? Eu fui me arriscar um pouco tarde, porque tem segurança, né? De não ser tão bom, de não chegar lá e não ser tão competente. Mas com certeza, se eu me arriscasse um pouquinho mais, eu acho que eu ia conseguir outras coisas. Arriscar mais cedo, né? Porque às vezes você espera um ideal. Pra eu ser músico, eu preciso ter aquela guitarra. Pra ser músico, eu preciso ter aquela pedaleira. Ser aquele momento, ter aquele conhecimento. E às vezes não, cara. Às vezes só a força de vontade, de querer ser músico, já é suficiente pra você conseguir galgar lugares maiores. Se eu me arriscasse mais cedo, com certeza eu poderia ter outros momentos tão legais quanto eu tenho hoje em dia. Maneiro. Porra, bom demais, cara. Cara, você acha que tem é, muita enganação no mundo da música, assim? Muitas ilusões que a gente acha. Tem, né? Fala aí algumas coisas que você já vivenciou, que você não vivenciou, que você acha que... Cara, é muito chato, né? Quando você tá num fixo, né? Eu vivenciei um momento que eu trabalhei muitos anos numa casa de show e a gente chegou a ser um pouco até famoso, né? E você vê lá da plateia músicos querendo te dar uma rasteira. É mesmo? Cara, porque eu sei que é difícil trabalhar com música porque é muita gente tentando, é muita gente querendo, e só ficar de olho grande, ficar de olho gordo, e você tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas, pô, precisar falar mal dos outros, precisar, tipo, falar assim, pô, é ruim o som. Pô, já o produtor da casa chegou pra mim e falou assim, pô, cara, chegaram falando de você, que você não consegue tocar direito. Várias músicas você pôr lá fora. E a pessoa ficou do lado do produtor falando assim, aí, ó, pô, fora. Aí, tá, pô, ruinzão, mané, pô, não sei o quê. Só que o cara... É essa coisa de ser sociável, de você querer conversar bem, de ser pontual, de prestar um bom serviço e ser uma pessoa amigável. A pessoa vai querer... O cara da casa de show vai querer pessoas que estão junto. Sim. E nessa casa de show, pô, eu toquei durante 5 anos na casa de show. Sabe? Mas tem isso mesmo. Músico querendo puxar o tapete do outro, falando mal do outro. Pra poder derrubar um e ele entrar. Ou até às vezes dentro da mesma gig, o cara chegar pro produtor e falar assim, porra, aquele percussionista ele não tá tocando bem não. Isso aqui pra tirar ele e botar um outro percussa que é amigo do cara. Pô, e teve uma situação que eu vivi que eu comecei a dirigir o meu projeto musical, né? Então eu montava meu repertório, conseguia os shows e tal, aquela coisa toda. E o meu batera oficial não ia poder estar num momento. Ia ser festa de um cara que ele antecipou a festa da campanha dele como presidente da OAB. Ele falou que ele ia vencer. Detalhe, ele não venceu. Então ele alugou, foi uma coisa. O cara tentou se matar, foi uma loucura. Mas antes disso, me contrataram falando assim, você vai fazer a festa lá do cara, o cara já sabe que vai vencer. Então ele alugou um restaurante para 500 pessoas e você vai fazer um power trio. Falei, caraca, que problema, né? Porque um power trio para 500 pessoas... E, tipo, é um restaurante, geral comendo, buffet e tal, não sei o quê. Mas o pessoal ia estar assistindo, o pessoal ia por 500 pessoas, cara. São muitas possibilidades. E o palco era gigantesco, mano. Tipo, de infraestrutura, né? O palco era até pequeno. Aí meu batera oficial não pôde ir e ele me indicou o aluno dele. Pô, legal. Aí lá no meio da Lapa, no restaurante lá, e a gente lá montando o som, eu falei assim, vamos chegar 2 horas com antecedência pra não dar erro. O cara chegou meia hora faltando show. Meia hora. E o cara tinha se drogado. Puta que pariu. O cara, eu acho que na hora foi maconha. Eu falei assim, pô, mano, não é possível, cara. Que você quis fumar agora. Podia pelo menos esperar o primeiro bloco passar, né? O menos pior possível. A gente pelo menos resolveu o primeiro bloco. Beleza. Aí,
No decorrer da passagem de som e tal, não sei o que, o cara sentou, já montou tudo muito rápido, começamos a tocar. Na passagem de som, a caixa da bateria dele tava muito alta na captação do microfone. Aí o cara do operador de som falou assim, cara, eu vou botar um paninho, um guardanapo, que era aqueles paninhos de botar, tipo, nos pezinhos, que é um paninho, né? Pra abafar um pouco o som. Aí ele botou, o batera olhou, não gostou, e no meio do show ele pegou a baqueta, tirou o pano e voltou a tocar. Aí a batera, pá, 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 pá. Aí o show teve que ir assim, porque o cara do som não ia do nada botar um paninho assim no meio da caixa. Eu fiquei muito puto da vida. Chegou no segundo bloco, falei assim, cara, pelo amor de Deus, cara, coloca o pano, tá muito alto sua caixa. Ele é só mutar o microfone. Falei, ele está mutado. O microfone está mutado, mas a captação dos microfones ao redor já tá o suficiente. Muta pra ele fazer um pente fino melhor. Ele, mas tá feio o som, cara, um tal som. Falei, meu irmão, não interessa, tá sendo contratado pra uma gig, que a gig tá te pedindo pra você fazer isso, brother. O principal não é o som da caixa. Não é o som da caixa. O contratante não contratou o som da caixa. Exatamente, cara. Mas, olha, muito difícil. Aí, beleza, ele ficou irritado, meteu o pé, mas botou o pano. Aí, faltando, sei lá, 5 minutos pro show voltar pro segundo bloco. A gente ia fazer 1h30. E eu, cadê o cara? Ele foi se drogar de novo. E trouxe uma mulher. Caralho. Aí chegou ele com uma mulher, eu falei assim, quem é essa aí? Meu namorado, eu falei, tudo bem, mas tem que esperar lá fora. Ele, como assim ela não vai entrar? Óbvio que não vai entrar, uma festa particular, não uma festa nossa. Ela não vai poder entrar. Se ela não puder entrar, eu não toco. Falei, então vai embora. Eu já tava puto, aí veio o vocalista, veio o produtor do evento e tal, aí começou a remanejar, então não sei o que, enfiar a garota em algum lugar no evento. Não é porque é uma festa que é uma festa. Mas você tá trabalhando, Você cara. tá trabalhando, cara. E ele também ficou irritado que não podia tomar cerveja. Olha, meu irmão. E o cachê era bom demais, mano. A gente ganhou acho que 800 conto nesse dia. Caraca. Aí, beleza. Aí a gente fez o bloco, deu tudo certo. Foi ótimo. A gente montou um karaokê na hora e tal, não sei o quê. Teve discurso lá do presidente, que achou que ia ser presidente, não foi coisa nenhuma. Chegou o final do bloco, o cara falou assim, pô, muito legal tocar com vocês. Falei, pô, não posso dizer o mesmo. Tu falou isso pra ele? Falei, eu tava muito irritado. O cara não te deu um soco nem nada? Não, tava todo fumado de maconha. Doidão, tava doidão, pô. Se entrasse numa, ele ia apanhar. Olha que ele não errou, hein? Tocou bem. Tocou bem. Tipo, performance dele, a bateria, bizarro, foi incrível. Mas é aquela coisa assim, profissionalismo não teve nenhum, né? É aquela Mas aí coisa. Tu falou, não posso dizer o mesmo de você. Não pode dizer o mesmo de você, porque você só estressou a gente, sabe? Não chegou no horário que a gente combinou. Se você não podia chegar, devia ter comunicado. Galera, então, eu tenho outro trabalho, eu tenho outra coisa, então, não posso chegar nesse horário. Ok. Se comunicar, brother, é simples. Aí chegou com outra mulher que não podia também, entendeu? Fumou maconha, entendeu? Acho que você podia aguentar, tipo, 4 horas pra não fumar. Sabe? Eu não tomei cerveja, ninguém tomou cerveja, a gente comeu e tomou refrigerante, sabe? Tava no contrato. E todo mundo aceitou. Ah, eu não aceito eu não poder fumar maconha e não tomar cerveja. Então não pega a gig. É isso aí. Entendeu? É isso. É trabalho. O trabalho é esse. Cara, dá tempo ainda? Vai, manda ver. Cara, tem uma outra história que me fez sair do meu grupo de samba. Putz, conta. Antigo, né? Aí eu arrumei uma menina que tava produzindo vários eventos grandes na Zona Sul. E era aquela mulher que fazia assim, ó... Chegava literalmente milionário. Falava assim... eu preciso de uma festa tal, com as coisas tal. E ela arrumava. Então ela tinha um leque de pessoas do buffet, leque de pessoas pra fazer a festa acontecer e leque de músicos. E por uma sorte do destino, eu entrei nesse leque. E ela falou, ó, preciso de um grupo de pagode que faça cover de Martinho da Vila e faça forró. Falei, eu mesmo. Se eu não soubesse, eu ia aprender ali na hora, né? Uhum. Eu mesmo. Cachê, R$10 mil. Caralho. Que caraca, meu irmão, só pode levar 6 pessoas. E é dentro do apartamento do cara. Eu, quê? Que coisa linda. Então, quer dizer, eu ia levar pouco equipamento de som, né? Eu ia levar o meu próprio, que na época eu tinha o meu próprio. Tinha 6 pessoas. Num grupo de samba, tinham 9.
Aí eu botei no grupo do WhatsApp assim, galera, então, não posso levar todo mundo. Arrumei um show super bacana, mas aí só pode fulano, ciclano, que era pra montar o grupo de pagode. Todo mundo concordou, não, beleza, é isso e tal, e tinha gente lá que não trabalhava só de música, né, como eu já trabalhava. Era um ou outro, beleza. Montei a gig, ó, galera, tem que ir de festa junina, tá, Arraiá. A gente só pode tocar Martinho da Vila, o show inteiro, e fazer um arraiá. Show de bola. Aí, beleza. Cheguei lá com a caixa de som, a mesa de som e o outro equipamento tava com outro rapaz, e chegou eu e o vocalista. E a gente chegou, tipo, cedo, 1h30 antes e tal, porque era uma caixa que eu ia usar só, uma caixa. E aquele buffet que tinha uma lagosta gigante em cima do buffet... governanta, galera apontando, tal, mesas de vidro, aquela coisa, taças e taças e taças e vários garfos e talheres na mesa, aquele bagulho, gente fina. Falei, caraca, é aqui, meu irmão, é aqui que eu quero morar, mano. Eu quero tocar pra essa galera. Me arruma um sofazinho aí que eu moro aqui. Porra. Aí, daqui a pouco começou a demorar. Demorou 1 hora, meia hora. Ia começar o evento com música, só que, tipo assim, eu só tinha caixa de som. Os cabos todos estavam com pandeiro. Eu fiquei assim, caraca, cadê esse maluco aqui? Telefone, nada. O que eu fiz? Eu desci, foi lá no Leblon, né? Aí tinha uma farmácia. E eu tava sem o cabo de força da caixa de som. Aí eu falei assim, olha só, eu compro o seu cabo de força do seu computador por R$30. Aí o cara olhou pra mim assim, sério mesmo? Sério, beleza. Ele desligou o computador, dei R$30 na mão dele, levei o cabo de força dele, liguei a caixa de som, botei música pra tocar. Aí, e nada do pessoal chegar. Aí chegou um, chegou outro, e do pandeiro, nada do pandeiro chegar. Aí eu consegui falar com ele. Meu irmão, onde é que você tá? Cara, eu terminei com a minha mulher. Bebi muito no dia anterior, tô muito fudido. Falei, cara, meu irmão, me desculpa, mas foda-se, mano. Tu vai ficar mais fudido ainda se tu não vier pra cá agora, porra. Pelo amor de Deus, traz essa porra pra cá, meu irmão. Traz essa mesa de som, traz essas porra, cara. Porque eu tinha feito uma gig no dia anterior e tava tudo com ele. Não, pode ficar tranquilo. E pior que eles terminaram no dia anterior mesmo, sabe? Foi uma loucura do caralho. Aí, beleza. E aí, vai começar? Vai começar. Chegou ele. Eu montei do The Flash, passando o som no meio do que dava, começou o show. Aí Martim. Aí eles mandou bastante Martim. E Martim. Chegou a hora do arraiá. Galera, eu vou fazer o arraiá. Aí eu cheguei pro menino do Tantan, que ele quer puxar o arraiá. Aí, puxa aí. Ele não sabia puxar. Puta que pariu. Aí eu peguei no celular, antigamente eu usava o Google, entendeu? Hoje em dia é o ChatGPT. Aí eu fui no Google, aí eu comecei, olha a grande roda, não sei o quê, comecei a fazer esse bagulho. Cara, eu perdi a gig. Caralho. Porque a mulher trabalha num patamar que não pode ter erro. É. E tipo assim, o show aconteceu, mas não aconteceu nos olhos dela. Sim. Ela me pagou os 10 mil? Me pagou. Todo mundo saiu feliz, mas eu perdi. Eu paguei todo mundo. Eu falei assim, galera, esse aqui é o caixa de todo mundo e tal. Tô fora. Que isso, Ricardo? Tu vai embora. Tô fora. Não quero mais trabalhar com vocês, não. É isso, cara. E é sobre isso. Muito bom. Galera, esse foi nosso primeiro episódio de podcast do Fala Música oficial como podcast. Muito obrigado quem assistiu. Quem não assistiu também, muito obrigado. Quem não tá assistindo mesmo. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que estão todos inscritos aqui nesse copo. E quem sabe nos próximos teremos 2 copos lotados de patrocinadores. Se você quiser patrocinar a gente, manda direct aí. Direct não, porque estamos no YouTube, né? Mas enfim, pois é. Deve ter corte no Instagram. É só entrar em contato com falamusico.com.br e a gente se fala na próxima. Ricardo, muito obrigado, cara. Pô, tamo junto, Thiagão.